nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho, e lá havia em Cafarnaum havia um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos já nesta 4ª semana do tempo da Quaresma e nós estamos nesse mesmo itinerário de Jesus, que ora parte para a Galileia, vai da parte da Samaria, vai para a Galileia, outrora estava em Jerusalém, depois vai a Cafarnaum. 4 lugares muito importantes, assim para que nós possamos compreender este espírito quaresmal que nos impulsiona a seguir Jesus em nossas estradas. 4 cidades muito significativas para a manifestação do projeto de Deus em seu Filho, em que Jesus percorreu e que conscientemente os evangelistas narram para dizer dessa transformação a todo aquele que encontra Jesus. Nós estamos nesta semana meditando já então esta 4ª semana da Quaresma e somos ajudados com a mistagogia da liturgia a vermos o grande projeto de Deus. Depois de ter sido curado, como foi no dia de ontem, aquele cego de nascença, naquele belo e grande evangelho que nós, aqui no Santuário Basílica, Nossa Senhora da Piedade, padroeira de nosso estado de Minas Gerais, você que nos acompanha e também todos aqueles que foram à Santa Missa na sua comunidade, nós escutamos com atenção como a transformação de um homem que não tinha a sua visão, incluído junto de novo com o seu povo, transformou, indagou. Colocou-se aquela dúvida, como este que era cego tornou a ver, e por ironia nós olhamos para aqueles que viam, mas ficaram cegos porque não acreditaram. Queridos, nós estamos hoje nesta segunda-feira
também ao lado daqueles que precisam experimentar este sinal, precisa experimentar este prodígio. Embora que a mais plena posição de fé é quando nós temos a capacidade de guardar a palavra de Deus em nosso coração. Olhamos para aquele reflexo daquele que era cego de nascença e olhamos também para este funcionário do rei que desejava uma cura quase que mágica de seu filho. 2 vezes interpela Jesus, querendo que ele estivesse perto, querendo que eles pudessem assim ver a ação de Jesus, mas Jesus quebra este pensamento e esta lógica, quase que como se fosse uma magia que estava apoderada, a consciência dessa magia que estava assim empoderado com o funcionário do rei, que ficou também empoderado na consciência e no coração dos seus concidadãos, que começou assim a recebê-lo melhor, depois que eles tinham visto de forma espetacular aquilo que Jesus tinha manifestado. Nós olhamos para esses 2 momentos, tanto este momento onde Jesus se colocou diante daquelas pessoas e realizou o seu sinal, e nós hoje também nos encontramos ao lado desse funcionário do rei, para dizer que não só com a presença física, não só de modo espetacular, a ação, o milagre de Deus acontece. O milagre de Deus também acontece quando nós assim colaboramos com Deus. Quando Jesus pede a ele, podes ir, teu filho está vivo, este funcionário do rei, esse funcionário real, ele dá um passo de fé à frente daqueles que estavam em Jerusalém, que viram Jesus fazendo os sinais. E assim ele também nos amadurece o nosso coração, pois a grande parte do milagre é possível quando nós assim guardamos a palavra de Deus em nosso coração. Queremos fazer que o nosso coração seja a casa da palavra de Deus e nos coloquemos a caminho, no processo da vida, no processo das coisas. Saímos da experiência simplesmente de uma experiência mágica de Jesus, mas olhamos para esta experiência que vai ser muito mais preciosa e precisa para a igreja, pois a igreja peregrina é aquela que peregrina, colabora, guardando a palavra de Jesus no seu coração. Guarda o Espírito de Deus no seu coração. Muito embora com a sua pequenez, como dizia a antífona de entrada da Eucaristia, quando nós suplicávamos a Deus também a sua misericórdia, não olhando a nossa pequenez, mas ajudando-nos a participar desta ação salvífica de Deus. Olhamos sobretudo para esta eficácia da palavra de Deus, que quando habita no coração humano, também o impulsiona para o processo, para que o milagre também continue acontecendo. Olhamos para a palavra e vemos esta fé colaboradora. Jesus, mesmo sendo buscado com uma mentalidade mágica, este funcionário do rei faz com aquilo que é fundamental para a vida da igreja. Abraça, acredita na palavra, caminha, vai em direção para a sua casa, vai em direção para o seu filho, entra no processo de tantas outras coisas que irão acontecer. Tanto é que depois que ele chega no meio do caminho, vendo algumas pessoas que veio ao seu encontro, alguns de seus empregados, os empregados vão dizer a esse funcionário do rei, o teu filho está vivo. Perguntando a quando esta febre desapareceu. E eles responderam 1h da tarde, aquele exato momento em que o coração desse funcionário se abriu.
para guardar a palavra de Deus, e ele também acreditou, ele creu na palavra em que Jesus tinha dado. É aquele exato momento onde a palavra de Jesus vai ao coração do homem e o coração do homem colabora com a confiança, colabora com as suas ações, colabora com a confiança de guardar a palavra de Deus e o projeto que Deus revela no seu coração e se põe a caminho, dando assim a confiança e também esperando que a ação de Deus vai assim também se concretizar. Queridos, é muito bonito percebermos esta ação, esta cura deste filho, desse funcionário do rei, que nos ajuda também a colocar os nossos sentimentos e os nossos desejos em comunhão com aquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém assim perca a sua vida tão jovem. Bem diz a profecia de Isaías que aquela Jerusalém, não é? Que está sendo assim manifestada, revelada, como aquela cidade onde todos encontrarão abrigos, todos viverão com muitos anos de vida, não haverá naquela cidade nem choro, nem tristeza, mas terá a plena alegria. Essa é a manifestação, é na profecia de Isaías a memória do futuro. A memória do futuro que todo ser humano é caminhado a guardar em seu coração, ir confiante, entrar no processo com a fé em direção a este projeto de Deus, que simbolicamente aparece também na cidade de Jerusalém. Queridos, nós temos essa justiça espacial mostrada na profecia de Isaías, e no Evangelho nós encontramos essa experiência do funcionário do rei como a fé que é como se fosse esse motor potente de reconstrução de vida e de reconstrução da sua própria casa. A reconstrução deste homem foi a tal ponto que quando, enfim, chegou ao ápice de encontrar de novo a realidade em que Jesus tinha dito para ele, vai que teu filho está salvo. Quando ele encontra e, enfim, experimenta esta realidade, outros milagres também apresentam na sua vida. Ele passa a aderir firmemente com a sua fé, a aderir à fé, porque viu a experiência de Deus acontecendo na sua história, e também toda a sua casa experimenta a adesão da fé. A casa desse funcionário do rei transforma assim num útero de ressurreição. Uma ressurreição de esperança, uma ressurreição de fé, uma ressurreição de um coração capaz de guardar e confiar nos projetos de Deus. Queridos, essa liturgia no dia de hoje nos ajuda a sair um pouco de algumas referências do nosso tempo que nos induz àquilo que é espetáculo, espetacularismos. Temos hoje, sobretudo, uma grande resistência ao trabalho, ao processo das coisas. Queremos os sinais de Deus, queremos aquilo que até tem uma grande estrutura de nobreza, quando nós olhamos para aquilo que é necessário para a existência digna de cada pessoa humana. Mas, muitas das vezes, não queremos adentrar no processo. Não queremos nos colocar como este funcionário que, lá do encontro com Jesus, até a sua cidade de Cafarnaum, seriam mais ou menos 30 quilômetros, quase que 6 horas, caminhando a pé. Mas que aqui, na palavra de Deus, um versículo resume esta grande caminhada do funcionário do rei. Nós temos essa resistência de não nos queremos assim também colocarmos nos processos. Acreditar na palavra de Deus, pedir a Deus a graça de vermos os seus projetos, como ele revela em Isaías. Também pedir a graça de portar em nosso coração, nesta pequenez,
a sua palavra, confiando em sua misericórdia que vai nos restaurando, nos ajuda, assim também, ir ao encontro desta participação para que as coisas aconteçam, floresçam na nossa história. Olhamos para esta experiência que também, de alguma forma, demonstra e testemunha o nosso próprio pecado, a nossa própria cegueira religiosa. Qual é o pecado que aparece nas entrelinhas do Evangelho? O pecado apresentado no dia de hoje é aquele pecado onde nós usamos Deus como um pronto socorro sem se tornar colaborador de seus projetos. Às vezes nós podemos fazer inclusive com a misericórdia, não é? Olhamos, vamos constantemente até mesmo ao sacramento da reconciliação, na confissão, abusamos muitas das vezes da misericórdia, mas não nos tornamos colaborador dos projetos de Deus. De alguma forma, o coração ainda entra num descompasso onde ele não consegue deixar com que o seu coração fique habitado pela palavra de Deus. A casa é limpa, mas parece que a porta está sempre destrancada. Deus adentra no coração, mas o coração do homem não consegue deixar com que a sua palavra faça pouso. Essa é a estrutura que muitas das vezes devemos nos combatermos neste tempo propício do tempo da Quaresma. Olhamos então 3 passos fundamentais na vida deste funcionário do rei. Primeiro, a purificação do seu desejo. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, também devemos, até mesmo pela demora em que as coisas possam acontecer, devemos compreender isso como uma purificação do nosso desejo. Será que o nosso desejo é verdadeiramente o desejo de Deus? Será que o nosso desejo está nos conduzindo para que assim evitemos a realidade do mal? Ou o nosso desejo está voltado para sermos colaboradores do bem? Colaboradores do Espírito Santo de Deus, que por consequência e por força dessa atitude segunda, de sermos colaboradores do bem, o mal não tem lugar. Como diz Agostinho, Santo Agostinho, o mal, muitas das vezes, é a privação do bem. Então, hoje nós devemos colocar, se o nosso coração tem esta graça de ser purificado do nosso desejo. No segundo momento, nós temos a restauração, que, como dizíamos, o filho transforma a casa do funcionário real num útero da conversão, numa realidade nova. Começa na casa do funcionário, do rei, aquelas casas, aquelas habitações que está assim presente na profecia de Isaías, onde todos constroem as suas casas para residir, sem mesmo construir a sua casa para que outros possam morar. Significando assim essa denúncia que muitas das vezes temos de tantas pessoas trabalhando cansativamente, pesadamente, constrói, faz assim belas construções, mas ainda passam, quando voltam para a sua casa, passam algumas necessidades, também passam a falta de instrumentos no seu próprio bairro. Constrói coisas grandiosas, mas para o seu dia a dia falta muita coisa. Queridos, nós olhamos para esta experiência de Jesus que está no meio dessas andanças na Samaria, na Galileia, em Jerusalém, em Cafarnaum. Olhamos para esta presença de Jesus nos evangelhos e também ecoamos, junto com a campanha da fraternidade, a expressão que ela nos traz. Ele veio morar entre nós. Também nós somos convidados a reconhecer a sua presença, reconhecer a presença de Jesus entre nós, que nos convida também a guardar a sua palavra e colaborarmos por meio da fé, para que alcancemos esta visão do projeto de Deus que está anunciada em Isaías. Profecia essa que podemos assim entender como uma memória
do futuro. Uma expressão paradoxal, mas para assim bem relatar o que é a experiência da profecia, uma memória do futuro. Olhamos para essa experiência da nova terra, desse broto novo desta Jerusalém, um broto que começa com a casa deste homem, deste funcionário do rei, mas que entra, sobretudo nos processos da vida, desce para que as justiças sejam alinhadas, por meio da visão da paz, possa também colaborar com os seus esforços pela justiça. A cura do cego de ontem é também para curar as nossas próprias visões, as nossas próprias compreensões, para que, guardando essa visão de paz, trabalhemos, colaboremos com Jesus na prática da justiça. Quero recordar de tantas pessoas que no íntimo do seu coração trabalham, rezam, têm fé, guardam a palavra de Deus, colocam-se como servidores desse desejo de Deus que realiza também em nossa vida e nossa história. Aqueles que pedem a Deus, clamam a Deus aquilo que é vontade dEle, revelada nesta memória do futuro, como dizíamos, e também aqueles que de muitas formas trabalham em movimentos populares, movimentos urbanos, rurais, ambientais, aqueles que também lutam com resistência, sobretudo a resistência dos mais fragilizados, dos mais vulneráveis, aqueles que são mais vulneráveis num sistema que hoje nós estamos edificando. Quero lembrar também daqueles que se colocam, sobretudo na via política, nos projetos que temos de orçamento participativos, como bem diz a campanha da fraternidade, organismos estes que se tornam, como diz a expressão de Francisco, poetas sociais, poetas que querem trazer esta beleza, que querem demonstrar esta Jerusalém de Isaías, que também conta com a nossa colaboração de justiça, conta com a nossa colaboração guardando a palavra de Deus, unindo sobretudo que esta casa, esta cidade, ela vem também como um processo de conversão humana, vem com um processo de fé, de colaboração humana, mas que realmente, por graça de Deus, depois de assim termos colaborado com os seus projetos, vem como um dom. Uma Jerusalém que desce do alto e se assenta num solo justificado, num solo permeado por justiça, num solo em que todos têm assim a paz. A paz que se mostra como o coração do Evangelho, podemos dizer do Evangelho social do profeta Isaías. Moradia, longos anos de vida, alegria plena e comunhão com Deus. Peçamos a bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Piedade, que também sustentou este pesado projeto de Deus para revelar a plenitude do ser humano. Peçamos ela também a sua força, o seu auxílio, para que nós nos adentremos dentro dessa dinâmica deste funcionário do Rei, que pede de Deus a sua graça, mas que também se coloca a caminho como um colaborador da graça de Deus, mesmo com a sua pequenez, abarcado pela sua misericórdia, sermos assim também colaboradores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como colaboradores, aproximemos de Jesus e façamos a Ele o nosso pedido. Apresentamos pelo seu próprio nome os nossos rogos a Deus Pai.